E aí, leitor, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre... Não são red flags, são todas as flags literárias que eu faço, que na verdade é colar flags nos livros, né? É uma mania literária, é considerada como mania mesmo, mas às vezes as pessoas me perguntam o que será que eu marco nos livros, né? O que eu marco nos livros, no caso. Vou começar com o meu primeiro livro marcado, contar um pouquinho da história dele e o porquê que eu fiquei com vontade de marcar. Quando eu li esse livro, eu tava bem ali no começo do Bookstagram e tal, tipo, eu via muita gente marcar os livros e eu tentava entender, tipo, o que ela tá fazendo, o que a pessoa tá fazendo, por que essa pessoa tá marcando. Mas como eu estava lendo livros emprestados, o que eu achava importante na história, eu pegava a minha caderneta e escrevia lá a frase, né, a página, o livro tal, tipo, a frase tal no livro tal. Quando eu comecei a ler meus próprios livros, eu fiquei com essa vontade de, ao invés de escrever, eu marcar. E daí foi isso que eu fiz. O meu primeiro livro marcado foi It, do Stephen King. E ele não teve muito critério, assim, de questão de cor de flag. Tem frase, tem cenas importantes, tem aparições, assim, de personagens, tem referências a outras coisas. Então, esse livro foi uma loucura. Foi meu primeiro livro marcado, então eu não sabia muito o que marcar, que hora que marcava e tal. Mas eu coloquei pelo menos o post-it vermelho, né? Não deixei ele colorido assim. Mas eu pensei, não, são os balões do Pennywise, então é tudo colorido, então vai ser tudo colorido. Foi isso que eu pensei e foi isso que ficou, entendeu? Mas meu primeiro livro marcado foi It, e eu marquei tudo que era possível, assim. Usei, acho que um daqueles negocinhos de post-it inteiro, tudo enquanto é cor, assim, e fui marcando sem pensar e sem critério nenhum. Eu tenho alguns critérios hoje em dia pra poder marcar e é isso que eu vim trazer hoje, os meus critérios. Quando eu acho uma frase muito bacana, assim, aquelas frases dignas de tatuagem, eu vou lá e marco, então tá aí um ponto. O segundo ponto são personagens importantes da história. Eu marco porque eu acho que ele é o personagem principal, ele vai ser importante no decorrer da história. Uma cena, um plot ali, um momento muito importante. Então, meu terceiro ponto é uma cena importante, uma cena que me deixou super chocada, que eu fiquei com medo ou algo do tipo. O quarto ponto são referências ao universo literário e também a outras coisas, a música, a filme e etc. Então, tipo, tem livros que carregam referências e eu já vou mostrar um deles que eu acabei com um post-it. E o meu quinto motivo, né, de marcar um livro é algo que me indicou um livro. Então, um livro me indicando um livro, que eu acho que isso não é questão de fazer referência, é quando um personagem fala ali de ai, meu livro favorito é tal e tal. Então, tipo, o Iluminado, ele cita Shirley Jackson, que é A Casa no Alto da Colina, e eu marquei tem um post-it lá nessa parte, porque é inspirado nesse livro. E tem também, acho que, eu não sei, um negócio do relógio da meia-noite, alguma coisa assim. E que é citado em Nosferatu. E que faz ilusão àqueles lugares que faz as pessoas ficarem presas e tudo mais. Então eu marquei em Nosferatu essa cena justamente porque tem essa referência e essa indicação de livro, na verdade, né? Indicação de livro num livro. Então, tá lá marcadinho. Então, são esses meus 5 pontos. Eu vou agora contar a história do It, que foi meu primeiro livro marcado. O Lado Feio do Amor, que eu também já contei pra vocês, aqui é a história. Que eu tentei marcar, né? Eu peguei emprestado, tenho lá as frases escritas na minha agenda. E quando eu fui reler, não consegui finalizar, claro. Eu tentei ir marcando as frases que mais me chocaram e com os critérios que eu acabei de falar pra vocês. Aí, em Novembro 9, faz referência ao Lado Feio do Amor, não só, né, ao Lado Feio do Amor, mas principalmente o Lado Feio do Amor. E eu marquei 2 vezes essa cena, porque faz referência a um livro que eu gosto e tem um casal tipo,
meio que faz com que o livro meio que seja, não continuação 100%, mas é do mesmo universo. E se eu não tivesse lido Lado Feio do Amor, eu não saberia o que se tratava, não conheceria os personagens, mas eu também, se fosse ler depois, eu já saberia o que ia acontecer. Aí, em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, eu marquei no Kindle, que tá aqui, mas eu não consegui passar as minhas marcações daqui pra cá ainda. Eu acho que eu não tenho esse psicológico. Então eu tenho frases marcadas aqui. E se vocês quiserem um vídeo falando de frases que eu tenho marcada aqui e como fazer um caderno desse ou um arquivo desse no computador das frases que eu marquei dos livros que eu li no Kindle, é só comentar aqui embaixo que eu sei. Eu só não fiz isso ainda, mas eu sei que eu preciso passar as frases de livros que eu li no Kindle pro computador. Tipo, tentar dar um jeito. E por último, o meu último livro, todo marcadinho, 100%, todas as frases, todas as cenas importantes e tudo mais, e que eu acabei gastando 2 post-its inteiros, foi O Mistério da Casa Incendiada, do Rafa. Ó, ele tá com, tipo, ele tá lotado de marcação, e não só a questão de marcação por causa da frase, por causa de cena, por causa de personagem, por causa de referência, mas eu acho que o que mais me pegou esse livro foi as referências. Os momentos que eu senti ali que eu podia chorar por algum motivo. Que ele fala sobre luto, fala sobre a perda de alguém importante na nossa vida, como é que a gente pode lidar, como é que a gente lida, como que seria o certo de lidar e tudo mais. São lições que esse livro me passou e que eu acabei marcando também. Então, esse também é um critério. Então, lições também é um critério. Esses são os meus critérios usados pra poder marcar os livros. E eu vou mostrar minha coleção de post-it. Eu deixo aqui nessa minha caixinha. Essa é uma caixinha que eu ganhei de quando eu era criança. E são esses. Coleção. Ó, tem assim. Tem assim. Assim. Esse aqui eu nunca usei, eu achei ele lindo. E os meus post-its é daqueles transparentes, sabe? Eu vou falar que post-it desse você tem que tirar do livro. Porque, ó, ele é inteiro. Ele é colado inteiro, só fica essa pontinha aqui pra fora, sem cola. Eu vi que você tem que tirar assim que você termina, porque ele pode machucar o teu livro. Mas livros que não contam a história, além da história escrita, eu acho que são livros sem memória, entendeu? Tipo, eu acho que ó, ele tem assim. Eu acho que quando você lê um livro e você deixa ele todo marcadinho, eu até admiro as pessoas que conseguem escrever. Eu não gosto de uma letra, então eu não conseguiria escrever. Mas eu admiro muito, porque o livro conta uma história além da história. E que deixa o livro ainda mais importante do que necessariamente ele seria. Tem ele assim, já usadinho. Aí tem fechadinho. Aí tem assim. Esses aqui são os que eu mais tenho porque são mais baratos. Aí tem os que eu mais uso. É igual. E esses são bons porque eles nunca ficam, ó, maravilhoso. Esses aqui são muito bons também. Eu não sei se eu comprei, mas são muito bons. Aí tem assim. Esse aqui são da Daiso. Esses que vem com 2 coisinhas assim são da Daiso. Aí é igual o outro. Aí esse é bom também. Essa é igual, parecido com o outro, mas essa aqui cola bastante no livro. Esse aqui eu nunca usei, porque ele é diferente. Eu gosto assim, mais fininho. Tem assim. Tentei cortar, mas não deu muito certo. Queria muito aquela guilhotina. Tem assim, colorido, estampado, mas eu nunca usei nos livros, porque eu acho que acaba atrapalhando. E assim, mostrar também como que eu colo nos livros. Ó. Tipo, aqui eu quero a partir do poço. Então, tá nessa linha do poço. Aí, se é na metade da página, é sempre no último ponto final. Eu tô com medo de jogar um pouco de spoiler pra vocês. Enfim, é sempre do último ponto final pra frente. É sempre deixando só uma partezinha dele pra fora. Deixando só um pedacinho desse pra fora. Então, essa foi a minha aula de como colar flag nos livros. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou guardar a minha coleção. Eu vejo muitas pessoas comprando nas lojinhas aí da internet. Então, se vocês quiserem me indicar um código ou algum lugar pra eu comprar flags, é só comentar aqui embaixo. E se você gostou do vídeo de hoje, se você não tem esse costume de colar e queria saber um pouco mais
dessa mania literária e, tipo, você vê as outras pessoas colando e você fica, o que que as pessoas estão colando? Normalmente é isso que eu falei, são ali os critérios, as pessoas têm ali seus próprios critérios. Tem algumas pessoas que separam esses critérios nas cores dos post-its. Eu normalmente coloco na cor da capa, então aqui tá verde e azul, porque é verde e azul, né? Mas é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tá saindo vídeo todos os dias. Ontem e hoje já saiu o vídeo duplo. Amanhã vai sair vídeo meio-dia e às 9 da noite, como tava saindo antes. Então, até amanhã.